Acabei de chegar no campo da Feltrin. É um campo de pesquisa deles, onde está mostrando vários produtos, né, no campo e também do outro lado também na estufa também. Vamos à primeira estufa, que vai ficar um pouco mais frio o tempo, para poder ir para o campo. Vamos lá? Bom, a gente está aqui na estufa aqui da Feltrin, no campo dela. E tá vendo aqui que é tudo maravilhoso aqui. Vamos começar, né, para ver como é que tá as coisas. Isso. Que alface é esse daqui? Essa é a alface filó. É uma Filó. alface filó o nome dela. É nova ela, né? É um material novo, foi lançado no início do ano passado. Ela tem a dupla aptidão, né? Vai bem tanto no campo aberto, vocês vão chegar a ver, e também na hidroponia. Material que a gente começou a trabalhar no Nordeste, está indo bem, em Pernambuco principalmente. O pessoal tem gostado do material. Eu tô vendo que ela tá grande e tá com olho. Isso é a grande vantagem dela. Ela é resistente ao pendoamento precoce, né? Que ela não fica aquela taluda, né? Hum. O miolo dela, o centro dela tá bem compacto. Pronto, mas aqui tem mais coisa além disso, né? De outras alfaces. Vamos ver as alfaces logo. Tem a Loreane. Loreane também é uma opção muito boa. Ela é Loreane, né? Loreane é o nome Essa eu dela. nunca vi nem falar. O Filó tem que falar? Pronto, a Loreane também foi um material lançado. Foi Loreane, Filó e Luzia. 3 materiais lançados ano passado, com foco tanto no campo aberto quanto hidroponia. Esse material, até no campo aberto, ele tem resultado até melhor do que na hidroponia. No entanto, eu tô vendo que ele tá menor um pouco que o Filó, Isso, né? ele tem um porte menor. A característica dele é ser menor um pouquinho. Isso. Mas em vantagem, qual é a vantagem desse aqui ou daquele ali? Veja só, aquele material ali, o grande destaque dele é justamente aquilo que eu falei. Ele tem a dupla aptidão. Você pode usar tanto na hidroponia quanto no campo aberto, no solo, certo? Esse material a gente já recomenda mais para o solo. Esse aqui. Isso, entendeu? Mas a questão de rendimento de folha, resistência à queima de borda, todos eles são similares. Tem uma boa resistência de queima de borda, que é deficiência de cálcio quando dá variação de clima, queima a borda da folha, né? Nessa última bancada aqui, são nossos materiais que são de mini, né, biofortificadas. Elas ainda são código, elas são biofortificadas com zinco. Né? Essa última, esse último aqui, né? Isso, essa última bancada aqui são dois, na verdade são 4 materiais que estão aqui, que são códigos ainda, né? São mini alface, né? Você pode ver que o tamanho do porte delas são menores. E são biofortificadas, elas são enriquecidas com zinco, que são melhores para a nossa saúde, né? No caso, ela tem, vamos dizer, nutrição, ela é mais... Zinco, ela é mais rica em zinco, isso. É muito bom isso. Vamos olhar outra bancada para cá? Vamos lá. Isso, essas bancadas aqui também são mais 2 materiais que são códigos ainda, certo? São biofortificadas também, enriquecidas em zinco. E são também no segmento de minis, né? O tamanho menor. No caso, é essas duas bancadas aqui, né? Essas aqui. Isso, essas duas bancadas. A de lá já não é, né? Não, lá não é. Lá já são chicórias lá. Chicória, né? Isso, chicórias. Continuando aqui, essa é a que eu falei, que ela se encaixa mais no perfil da Vitória Santo Antão. Se você comparar ela com a Maraísa, ela tem a folha um pouco mais escura. Entendeu? Então ela se encaixa mais no perfil que é o que o Nordeste, principalmente Pernambuco. No entanto, a faciliza, cada dia se consome menos. Isso. Já a Crespa, cada vez se consome mais. Isso. A Crespa e a Americana, né? São as duas linhas. Mas é mais a Crespa. A Crespa. No passado chegou a ser 80% lisa, né? Agora... E hoje eu acho que não chega a 20% da alface consumível. Só para você saber um pouco, essa aqui são o nosso segmento de romana. Romana é o tipo de alface que é usado em rede de fast food. Mas ela está em idade de venda já não? Não. Lá no campo você vai ver ela na idade de venda. Ela chega a ficar maior. Essa nossa aqui é a Ariadne e tem a verde Luísa. Eu vendo Luísa lá em Pernambuco para quem fornece para o fast food. Porque no caso é um segmento... Isso, é um nicho específico. A grande vantagem dela é que quando coloca ela na chapa, ela não fica preta. Entendeu? Ela aguenta alta temperatura. Por isso que ela é tão consumida nos fast food. Eu não sabia disso, que quando bota na chapa ela ficaria mudando assim, perderia essa identidade de alface. Isso, ela perde a coloração, né? Fica preta porque perde a umidade. Já essa não? Essa não, ela é bem mais tolerante a alta temperatura. Bom saber, né? Aqui é a nossa Crespa, que tem a tonalidade mais roxa, né? A Natasha, nossa Natasha. Eu vendo um pouco dela no Agreste Pernambuco, né? E aqui desse lado aqui nós temos a Gabriela.
A Gabriela hoje é líder de mercado no Norte e Nordeste, no segmento de crespa. Porque ela não é simplesmente uma crispa, né? Ela é roxa e é crocante. É crocante. Tem gente que fala que ela é americana crocante. Americana roxa. Americana roxa. Então, assim, ela tem crocância de americana, coloração. Quanto mais sol ela tomar, mais roxa ela vai ficar. Isso é uma característica da maioria das roxas, né? E tem porte. Eu acredito que das roxas é a que tem o maior porte hoje no mercado. E no campo ela cresce bem. Cresce bem. E aguenta intempéries de chuva também, é um material que vai muito bem. Já pegou muita água, muita chuva. Já tem cliente para ela já tem gente comprando que só já. Isso, é um material muito bem. Aqui é uma bancada de mercado de frisê, de minis alface, né? Hoje a gente tem a Agnes, a Ana Lu, que foi lançada esse ano, a Glória e a Purpurita, né? Essas daqui são segmento frisê, né? Estilo Brunella. A guria é um material que a gente trabalha no segmento de crespa, mas para quem aqueles mini alface, que mora sozinho, resumindo, né? Sim. Que não quer uma alface grande, mini alface. O porte dela é esse mesmo, é poucas folhas e compactadas. E a folha não é grande? Não é grande. É justamente hoje está crescendo muito esse mercado de mini, o frisê, né? Então, aquelas pessoas que moram sozinho e precisam. O que quer dizer frisê? Esse é um nome americano, né? Deve ser, não? Isso, é um nome francês, né? Francês, Isso. Frisê, o significado da palavra eu não sei, eu sei que é francês. E significa a questão de mini alface, que é pequena, né? Pequena, Compacta, compacto. Né? Aqui a gente é um berçário que a gente faz questão de colocar todo o nosso portfólio de manjericão, né? Temos o Serafino, temos o Fênix, fino francês, que é usado muito em pizza, Fragança, Limoncello, Dante, Dotto, Manolo, a filhinha de Alfavaca, né? Alfavaca verde, que é o mais consumido, Sabore, e temos a Sálvia por último lá. Todo ano a gente faz questão de colocar todo o nosso portfólio de manjericão nesse berçário aqui para o pessoal conhecer o que a gente tem a oferecer. Aqui é hidroponia, né? Isso. E que nome se dá a isso aqui? Porque aqui já não é mais hidroponia. Semi-hidropônico aí. Semi-hidropônico. Isso, aqui é substrato, né? São bancadas de substrato. E basicamente é o mesmo, é o mesmo de ser vaso, né? Só que é nas calhas aí com substrato dentro. Plástico? Isso. Há também o reaproveitamento da solução, né? Tem retorno. Isso. Aqui são rabanete, né? Rabanete. Até o final, rabanete, né? É tudo rabanete. É interessante, né? Assim, aqui, bom, aqui para mim, essa salsa tá boa, mas ela tá como se tivesse muita luz, pouca luz para ela, na verdade. Isso. Ela tá mole, isso, né? Um pouco escura também tem a questão de adubo. Isso. Mas tem a ver com correção, né? Porque usaram adubo só para tudo, aí não ficou tão adequado, como né? Não é uma bancada independente, então é a mesma nutrição, né? Então, justamente ela realmente estava requerendo mais um pouco de adubo, né? Mas essa é a Julieta, nós temos a salsa Bruna, que hoje é o nosso melhor material de salsa lisa para o nosso mercado lá, né? No entanto, assim, olhando sobre a bancada, você não vê uma diferença. É porque estão muito padrão elas estão todas boas, né? São muito boas elas. Certo. Bom, gente, vamos olhar os tomates, que aqui na Feltrin é um mundo de coisa, né? Se nós não andar logo vai escurecer. Vamos lá? Vamos lá. Bora. Vamos com a gente. Bom, nós estamos aqui agora em outra estufa. E essa estufa aqui é dedicada a pimentão e tomate. Mas eu fico assim, olhando assim, porque é um show de pimentão aqui, né? Isso, com certeza. O ambiente protegido a gente consegue ter um padrão melhor, né? No campo aberto sempre tem intempéries de geada e tal, e acaba complicando mais um pouco de chegar a ficar uniforme, mas aqui estão bem padrão. Isso, bem padrão. Assim, é pimentão colorido, é pimentão vermelho, é pimentão amarelo. Tem um roxo, tem um marrom, daqui a pouco a gente vai mostrar um pouco. Vamos chegar assim de relance em cada um para poder ver. Mas esse aqui qual é primeiro? Esse aqui é o Herculano. É o nosso material que ele... Né? Isso, ele tem a dupla aptidão. Ele pode ser utilizado para vender o fruto amarelo ou ele verde, né? Que o nosso mercado, principalmente no Nordeste, é quase que 100% verde, né? Verde, o pessoal pensa que ele é mais caro, o amarelo, e de fato, não chega no mercado, ele é bem mais caro. É mais caro. Mas assim, o consumo é bem maior de verde, né? Então, assim, essa é uma das variedades que a gente tem
para se trabalhar, principalmente em Pernambuco, né? É um trabalho que a gente está iniciando na região com esse material. Esse material é o Herculano e o Jaguariúna. Vamos para lá, Vamos lá. O Jaguariúna já é um material... Eu posso tirar um? Pode tirar sim. Uhum. O Jaguariúna é um material que também tem a dupla aptidão, né? Você pode vender ele vermelho ou ele verde. Na nossa região lá a gente começou um trabalho com ele verde. Os grandes destaques desse material é a produtividade, o tempo de prateleira, a parede grossa, né, do pimentão pesado, né? Verdade. Ele é bem pesado, parede grossa, então quem for vender ele por peso vai gostar, né? Vai gostar bastante, né? Como eu falei, pode ser vendido ele verde ou vermelho. Outra vantagem dele é o sequenciamento de frutos, né? Ele tem folha até em cima, tem grande, até né? em cima. Tem até e continua florescendo, né? Ele tem então aqui, Isso. em cima. Isso. Em cima bem graúdo, né? Graúdo. Outra vantagem dele também, a gente observou lá no Agreste Pernambuco, foi a questão de resistência no período chuvoso. No caso ele campo aberto, né? Não foi Isso, não. Campo aberto, solo. Resistência ao período chuvoso. Então, assim, é um material que vem para ser líder no segmento dele e a gente iniciou um trabalho que está dando certo. Esse pimentão aqui ele é menor o porte dele, né? Isso. Ele é uma variedade, o Raptor é uma variedade mais para semi-hidropônico, nesse sistema que está aqui. Pronto. Entendeu? Ele é bem interessante. Ele é menor, mas tem um público, né? Aí nós estamos chegando agora aqui no Brasiliano. E tem um mercado bem consolidado na Paraíba já, um trabalho bem consolidado. Ele é bloco, né? Pode tirar um também? Ele tá tirando pimentão que só. Pode, vamos tirar. Isso. É bem interessante, ele é bloco e é um pé grande, né? É um pé grande, parede grossa também, certo? A maioria dos frutos. A diferença desse. Isso. Ele é bloco, esse aqui já no segmento de lamuio, né? É um mercado que também O Nordeste é o que gosta desse quadrado, né? Isso, principalmente Alagoas e Paraíba. Os dois estados que vendem bastante. E esse é um material que a gente tem uma boa participação no estado da Paraíba, né? E vamos começar um trabalho agora em Alagoas também com esse material. Esse é um material bloco, mas um pouco menor, né? Esse é o segmento que a gente chama pimentão bel, né? Que é os menores que são para enfeitar pratos e colorido. O foco dele é o colorido. Né? Esse primeiro é o Ramone, é o nosso material vermelho. Tem um bom pegamento também de fruto, né? Ele tem como eu te falei, você observou a questão de ser um fruto mais compacto, né? Para um público-alvo. Isso, né? Público-alvo. É nicho de mercado, é um nicho de mercado diferente que tem crescido bastante. E nesse segmento a gente tem Ramone, tem o Onca. Agora o Onca chama atenção pela cor dele, né? Ele é cor chocolate. Pega um na cor. É cor chocolate. Nossa, esse deve ser um preço bom Isso, para vender em bandejado. Eu tenho um cliente no Amazonas que produz ele. Que é nicho de mercado, também ele não é para ser grandão, ele é assim não, mesmo, né? ele é esse tamanho aí. Entendeu? Então, assim, hoje a gente tem o Ramone, o vermelho, o Onca, é o cor de chocolate. Mas me diga assim o preço. Se eu for comprar no mercado o pimentão vermelho ou amarelo, sim, qual é o mais caro? É esse cor de chocolate ou é o vermelho? O cor de chocolate. É mais caro, né? Isso, agora é um mercado bem menor, né? Bem menor de comparar. Porque o pessoal não sabe ainda, né? Isso. Mas depois de passar por aqui, eu acho que vai vender mais, né? Vai. Agora aqui fechou, viu? Vamos olhar para esse aqui primeiro para poder chegar ali, vamos lá. Esse aqui que cor é, hein? Esse aqui é laranja, é o holandino. Esse também é no mesmo. Laranja, é. Ele pode pegar um aí? Pode pegar. Ele é no mesmo segmento. Aqui. Eu vou pegar um aqui. Ele é no segmento bel também, né? De mini pimentões. E é um material também. Sim. Que nesse mercado que eu falei de vender bandejado, né? Mostra para a câmera ver. Certo? É um material que também a gente chegou a fazer alguns testes de vender ele bloco, né? Ele verde bloco. Só que assim, como ele é um porte um pouco melhor, o ideal é comercializar ele na cor mesmo. Na cor, porque ele tem valor agregado, né? Valor agregado. Vai vender bandejado. Agora esse aqui, pega um aí na cor, tem uns pra ler, pra cá, vamos ver bem na cor mesmo, já maduro aí. Bem maduro. Esse aqui, ele é do começo ao fim, do mesmo jeito? Não, eu vou explicar a vocês, veja só. Esse fruto aqui, ele tá verde. O nome desse material é Grace Purple. É um material que é roxo, né? É um fruto lindo, perfeito. E quando ele começa a madurar, ele começa a ficar vermelho.
Mas esse é o ponto de colheita. Para ele vender ele roxo. Isso, para vender ele no segmento roxo. Ele, Aí ninguém botou corante não, ele acendeu. não, não, desde novinho. Olha aqui, deixa eu mostrar a você, Veraldo. Tem aqui. Pronto, aqui, ó, de novinho ele já é roxo, tá vendo? De novinho eles já são roxos o fruto. Aí quando ele chega à fase de maturação, que madura o fruto, ele vai ganhando a tonalidade de vermelho, certo? É interessante. Agora vamos chegar aqui nas pimentas agora, né? Não, primeiro ainda é mini pimentão. É pimentão ainda? Isso, é mini pimentão. Isso aqui outro nicho de mercado de vender exclusivamente em bandeja. De vender colorido. Hoje a gente tem nesse segmento 4 materiais. É o chape, que o segmento é o material que é mais saboroso, da coloração verde. Esse realmente é pequeno mesmo, É né? pequeno. Esse é o tamanho padrão dele, né? Esse aqui. Isso, pode tirar. Deixa eu pegar um mais maduro. Pronto. Aqui. Pronto, para colher ele dessa forma, né? Isso, para vender na bandeja, né? Então hoje nesse segmento aqui, a gente vai ter o chape, que é o verde, que o foco dele é sabor, na coloração Pronto, verde. o chape é aquele dali? É aquele lá, o Pronto. chape. Que ele tá filmando agora, é o chape. Pronto, é interessante. Só um minutinho aí. Tá. Eu vou tirar um aqui. Pode tirar. Eles são um sabor especial, é? Isso. O chape aqui que eu tirei, ele não está maduro, mas para vender ele maduro? Sim, o verde também. A vantagem dele é que ele verde ele já tem sabor. Entendeu? Aí seria assim, esse aqui é o chape. Isso, o chape. Esse é o cacauê. O cacauê parece que bota mais, né? Ele carrega mais. Ele carrega mais. Né? Aí temos o siliciano, que é o amarelo. O siliciano também, que eu vou tirar aqui, um fruto. Siliciano, que é também desse mesmo segmento, né? Ele é o amarelo. E a gente tem o calu, que seria um mais alaranjado. A tonalidade dele comparada ao outro, ele é mais alaranjado. Então aqui completa o segmento de mini pimentões. Isso. Né? Aí você vê que tem supermercado que, para poder ter esse aqui, né? É um supermercado, não é pequeno, é um supermercado que tem um porte. Com certeza. Tem um porte Grandes grande. redes de supermercado, né? E para vender exclusivamente na bandeja. Com valor agregado. Isso. Valor agregado. E para finalizar aqui, nós temos a nossa pimenta biquinho. Pimenta biquinho, que na realidade é uma pimenta biquinho altamente produtiva, né? Isso. Ela tem um tamanho, ela foi melhorada pela Universidade de São Carlos aqui, e de São Paulo. E assim, o foco dela principalmente é sabor e tamanho de fruto, né? O melhoramento e produtividade. Com certeza. É um material que... Fantástico, né? Produtividade não tem nem o que falar, né? Já tá aí, vocês estão vendo na imagem que ela É um show. É show. Show de bola. Ela leva o nome de Feltrin mesmo, né? É. Vamos ver outras coisas aqui, vamos chegar aqui no tomate. Agora, vamos lá pra frente. Nossa senhora, tomate, esse é tudo que for flor aqui, foi tomate? É tudo tomate. Principalmente a questão dos grapes. Os grapes, né? Os grapes é carro-chefe. Mas é um tomate mais dedicado à estufa, não é isso? Isso. Hoje a gente tem 3 materiais no segmento grape, né? É o Seninha, Scooby e Luan. Deixa eu entender. Seninha, Scooby. Isso, e o Luan. São diferentes um do outro, é isso? Isso. E qual é a diferença deles? Assim? Uma das diferenças principais é o calibre de fruto, certo? O fruto do Luan, ele tem um fruto mais padrão, certo? Ele é um fruto menor. A questão de brix de fruto, os 3 são muito compatíveis, tanto o Luan, quanto o Scooby, quanto o Seninha. Certo. Mas padrão de fruto, o Luan tem o fruto um pouco menor, certo? A questão do Scooby é o fruto que tem o maior tamanho dos 3, comparando os 3, né? E o que produz mais e é mais rápido é o Seninha. Por isso que ele tem o nome de Seninha, porque... ele é ligeiro, né? Isso, é ligeiro. Como você pode ver, ele está bem mais formado do que... Vamos ver aqui, o carrego então. O carrego... Pode tirar? Pode sim, pode. Todos amadurecem pro vermelho? Pro vermelho. Todos esses 3 que eu apresentei são do vermelho. Né? Pronto. Aí pode experimentar? Pode sim, à vontade. É docinho mesmo? É docinho. É bom. Todos os 3 têm elevado grau Brix, né? O fruto. Então,
Gente, mais brix, mais doce. Isso. gente, se botar um salzinho, qualquer coisinha, já foi, viu? Não precisa de mais nada, não. Não precisa, vou cortar tua salada, não. Come assim. É que nem assim, você vai comer uma coisinha, bota no sal. Você pega aqui, molha no molhinho e come. Não tem que botar mais nada, não. Então, assim, os 3 materiais que eu falei primeiro foram justamente esses 3, né? No segmento grape. No segmento grape amarelo, a gente tem o Popurrí e o Alane. O Popurrí é um fruto maior, certo? Mas, assim, para mim, particularmente, o fruto mais gostoso dos grape é o Alane, o amarelinho Alane. São os 2 materiais amarelos que a gente tem. Me diz assim uma coisa. Eu notei aqui que teve dificuldade em produção o pepino por causa do frio. Isso. A minha região lá é quente. Sim. Salve alguma época do ano, pouca, que é mais frio. Mais ou menos, Mais ou menos. E chove muito nessa época. Isso. Esses tomates, eles dariam bem lá no Dá meu clima sim. também, no Dá. clima quente? Dá sim. No campo aberto ou só em estufa? Não, veja só, eu tenho 2 clientes, principalmente em Xangrande, que eles plantam em campo aberto. Agora sim, Qual desses? tá plantando o Luan. O Luan. Luan é o primeiro Por lá. que ele escolheu o Luan? E não... Por causa do porte de fruto. Ele queria um fruto médio, não queria nem pequeno nem grande. Aí ele escolheu o Luan. Tem uma produtividade excelente, né? Ele só deixa de produzir no inverno pesado, porque em campo aberto é complicado, né? Isso. É muito complicado de produzir, né? Mas é bom saber, porque existe mercado para isso aqui. Tem. Tem muito mercado. E é mercado que vende na bandeja também, né? Tem valor agregado. Vamos ver aqui o Alan, que você falou que ele é doce, eu vou experimentar ele. Eu vou lhe dar um agora você experimentar. Foi bom que você veio hoje, ainda tem, né? Porque o pessoal vai consumindo. Rapaz, hoje é o primeiro dia, se não tivesse hoje... Mas desde manhã o pessoal tá provando aqui. Chegaram primeiro que eu, usou já. Chegou primeiro. É docinho, né? É sim. Eu acho que ele é mais doce, quando tá mais maduro, né? Esse aqui tá um pouquinho verdoso ainda. Que chegaram a gente primeiro que eu, não é? Chegou primeiro que você. Tá do mesmo jeito. Pronto. Mas ele é doce, sim. Ele tá um pouquinho verdinho, ainda tá com essa... E ainda tá doce? Ainda tá doce. E ele tem um gostinho a mais, ele tem um sabor a mais que esse aqui. É isso. É isso aí. É importante saber, viu? Rapaz, é tanta coisa aqui que se eu for falar de tudo, nós não vamos sair daqui, viu? Esse aqui, mas vamos ver. O Cascade já é no segmento, não é grape, né? É o segmento do tomate cereja, né? Esse é o cerejinha nosso tradicional. O grape, o foco é mais sabor. Entendeu? O Cascade, ele vai ser um pouquinho menos adocicado. Você vê que ele é como se fosse mais comum, não é tão atrativo, isso, né? Não é tão atrativo. Ele não tem um diferente. A atração de grape é uva, né? Uva, por isso que tomate e uva é tomate que é doce. Então, principalmente por isso que o segmento é o segmento grape. E esse material é mais voltado para quem quer vender, mas não liga muito pro sabor. Então seria o Cascade. Pronto. Vamos pegar tomate grande agora, né? O mercado, vocês são em mercado de tomate grande. Sim. Vocês vende bastante semente, vende muito assim, em qual região vende mais? A gente tem uma participação interessante, Everaldo. Espera aí, que não foi aqui o microfone. A gente tem uma participação interessante em algumas partes do Nordeste, né? E no Norte tem também, aqui em São Paulo. Porque cada região... Falando assim, vamos focar para iniciar. Nordeste. Nordeste. Qual tomate mais trabalha no Nordeste? Depende do segmento. Vamos lá. Se for no segmento de tomate salada, que é esse formato de fruta aqui, a gente hoje trabalha com astuto, né? É um material hoje que... No Nordeste, né? Isso. Que hoje é líder de mercado na Serra. No Ceará. No Ceará, né? Isso. Serra da Ibiapaba, né? Serra da Ibiapaba, isso. Então é um material que foi muito bem, se adaptou muito bem lá. A maioria do pessoal planta lá no solo, mas é em ambiente protegido, né? É no solo, mas tem a coberta ou telado, então é um material que se adaptou muito bem, produz demais. Nessa região produz esse, mas a minha região mesmo, esse tomate não é bem aceito. Não, seria no caso, vamos lá, tem que ver, se for o segmento de indeterminado, a gente vai achar aqui dentro. Os determinados estão lá no campo, lá embaixo. Sim, mas digo assim, o formato do fruto. O formato do fruto é o formato do material desse aqui, ó. Então, o Bento tem um formato que o nosso mercado almeja, que é o fruto mais alongado, né? É um fruto mais alongado, mas cheinho, né? Mais cheinho. Ele tem o fruto firme, né? Agora, é uma questão muito importante para quem produz tomate.
é que ele tenha um fruto firme, Isso. para que ele consiga fazer viagem Tempo de sem estragar, isso, né, tempo de viagem e prateleira. isso, Aí o pessoal gosta de um fruto assim, cheinho, isso. né? Ele longo, mas cheinho. É isso aí. Aí esse aqui é qual? Esse é o Bento, É o né? Bento. Ele sai bem na temperatura, no Vai questão bem, vai. de floração, Vai pegamento de bem. fruto. Eu tenho cliente que produz não o Bento, o Vivace, que é o que a gente vai mostrar, eu vou mostrar a Então seguir. vamos para lá então. Vamos lá. O Vivace é um material que eu tenho alguns clientes até no Pará que produzem ele. É interessante isso. O que fez escolher ele para lá, o Vivas? O carregamento Vamos para cá? Vamos lá. Temos aqui maduro. Olha o formato. Esse é o formato ideal que o nosso mercado almeja, né? Eu tô só mostrando para o pessoal. Esse aqui é o Bento. Bento, e esse é o Vivas. Então o pessoal gosta muito dos dois. Isso. Esse formato aqui é bom, mas tem gente que prefere mais esse formato aqui. Isso. Esse isso. formato. O grande diferencial do Vivace comparado aos outros é o pegamento de frutos. Se você olhar aqui realmente, comparado, ele tem mais fruto que o outro. E outra vantagem é que o ponteiro, o fruto cresce também. Que é importante, né? Tem produtor que fala que ganha dinheiro no ponteiro, né? No primeiro cacho, não. A gente vê que se olhar para esse fruto aqui e para alguns materiais de campo, de campo aberto, Sim. no caso indeterminado, Sim, determinado, isso. É o mesmo formato. Isso, é o mesmo formato. Ou seja, lá na caixa estando limpinho, parece tudo. Vende do mesmo jeito, e não há reclamação do atravessador, né? Agora sim, a gente sabe que o indeterminado requer de mais cuidados, tem que fazer o tutoramento, né? O indeterminado, ele tem as grandes vantagens, que se chover, ele vai estar amarradinho em cima e tal. A pulverização consegue atingir o alvo melhor. A colheita não chega toda de uma vez, né? Porque assim, às vezes você está num mês que está ruim de preço. Mas como o indeterminado ele vai produzindo aos poucos, não chega tudo de uma vez como o determinado, você pode ser que no mês que vem você pegue um preço melhor. Então você tem mais chance de pegar preço, você vai ter uma colheita dele limpinho, ou seja, não vai estar no chão. Isso, não tem perda por queima de fruto. Mas só que se gasta muito, se não produz indeterminado, porque gasta mais com vara, com certeza, gasta mais mão de obra, isso, né? Aí você prefere plantar o rasteiro. Isso. Mas é um mercado, assim, um formato de trabalho muito bom. É um mercado interessante e assim, pode ser trabalhado tanto em Alagoas, quanto em Pernambuco, quanto em Sergipe, e a gente tem genética para trabalhar. Bom, é bom que tem muito material, você vê que tanto desse quanto esse aí, tem outros aqui atrás que eu vi também que são muito bons também. Isso. Esse formato aqui é um formato é um pouco mais redondo, né? Isso aqui lembra mais aquele outro formato mesmo, Santa Cruz, coisa assim. Isso, né? mais o antigo Santa Cruz. Isso. Porque aquele caso, a gente tem que ver que o mercado é quem dita a regra. A gente produz para alguém consumir. É isso aí. Né? Esse é o Helena. Se você olhar, ele tem um fruto um pouco mais arredondado do que o Vivas. Ele tem um fruto um pouco mais arredondado, mas não é tanto, né? Não é tanto. Esse material a gente indica para aquelas pessoas que estão começando um trabalho, não sabem tanto de nutrição, que ele é menos agente da adubação. É interessante o que você falou agora, porque tem produtor que ele não é muito técnico. Isso aí. Que ele é assim, ele planta, mas ele, por falta de conhecimento, e por falta, assim, às vezes, de condições, ou de ter uma orientação adequada, ele pega e planta, mas não aduba bem. Isso. Aí esse potencial esse material consegue produzir. Consegue produzir, tem área que o pessoal produz com adubação convencional, sem fertirrigação, né? Já o Vivas, que foi aquele primeiro que eu falei, não, aquele material, que é esse material aqui, ó. Ele é um material mais exigente de adubação, porque ele é uma planta que carrega mais, consequentemente mas ele assim, vai... No entanto, ele consegue produzir o Helena, mas não tem a produção que não, do Vivas não. Com a nutrição adequada. Isso, com a nutrição adequada, o Vivas é o que mais produz no nosso portfólio. Então a Feltrin está de parabéns pelos tomates. Vamos ver as coisas lá fora para não escurecer, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos, gente. Vamos começar por aqui, porque a gente termina por usar alface. Vamos lá. Né? Começando aqui... Isso, eu vejo que tem muito material, porque aqui a Feltrin, ela bota muito material na mesma linha, né? Pra gente poder ver. Isso, a gente tá em média de 3 materiais por linha aqui, né? Essas duas primeiras são segmento lamuio, que é um pimentão lamuio icônico, né? Aquele que começa e forma feito um triângulo. Então, assim, é um mercado que mais voltado para o mercado do norte do Brasil. Ceará, né? Pegando para o norte ali.
Pará, Amapá, Amazonas, Roraima, é mais um segmento Bom, de fruto, não é a nossa realidade, né? eu vejo que saíram muito bom aqui eles aqui. Vamos olhar só o bloco e dar uma Isso, olhada por causa do nosso tempo, isso. mas nós já vimos pimentão já, né? Vamos lá. Eu notei que os tomates aqui sofreram mais com essa temperatura, não foi? Mais que o pimentão. Foi, sofreram. Na verdade, os dois sofreram bastante. Esse primeiro é o Herculano, aquele que eu falei que ele tem a dupla aptidão, né? Que eu estou começando um trabalho no Agreste Pernambuco. É um material retangular, né? Voltado tanto para o mercado de pimentão verde, como para o pimentão colorido amarelo, certo? O material vai muito bem no campo, pode plantar em campo aberto, não tem problema, certo? Excelente pegamento, parede grossa do fruto. E produz muito, né? Produz bem, produz bem. Mostrando aqui, Evandro, vamos ver aqui, mostrar o carregamento aqui do fruto. Tem melhor aqui na frente, viu? Olha só no ponteiro aqui em cima. Não, isso é uma vantagem dele. É um material que o ponteiro, tanto o Herculano quanto o Jaguariúna, são dois materiais que o ponteiro cresce. E o sequenciamento de fruta é muito bom mesmo. Ele tem um sequenciamento grande, o grande tá em cima. Isso. É bem graúdo ele, né? Graúdo. Pesado. Pesado, né? Quem vai vender por quilo é um material que vale a pena trabalhar, né? Tem uma boa cobertura de folha, né? O outro material é o Jaguariúna, que hoje já trabalho no Agreste Pernambuco, com o Jaguariúna, né? Ele é daqui para lá, daqui para lá. Como eu falei, é um material que carrega bem, né? Como você pode ver aqui, ó. Eu cheguei a acompanhar a área em Pernambuco de colher 6, 7 frutos por planta. De uma vez só. Né? De uma vez só. E tem a grande vantagem que ele tem a continuação, o sequenciamento de frutos, né? Não é só aquela primeira colheita, não. É um material que... Mas assim, você está pensando dois materiais ótimos. Isso. Mas o que muda desse para aquele? Porque são bem próximos. Assim, o tamanho é um tamanho bom todos os dois. Isso. Todos os dois têm resistência também ao período de chuva também e frio. A primeira diferença é que um é amarelo e o outro é vermelho, né? Então já fez tudo. O resto é tudo parecido. Isso, é muito parecido. Mas assim, da questão de produzir ele verde, é como eu falei, tanto faz trabalhar com o Herculano quanto com o Jaguariúna, que a gente vai ter bom resultado. Bom, o Jaguariúna, ele é vermelho. E o Herculano é amarelo. É amarelo. Isso. Bom, vamos lá. O último material de pimentão aqui que eu vou falar é o brasiliano, que é o nosso bloco, né? É um material, como eu falei, casca grossa. E pegamento de fruto. Não tem muito o que falar, não. Se você dar uma observada aqui, ó. Né? Ele é bloco, né? Nosso bloco. A gente tá com um trabalho bem consolidado na Paraíba, né? O material produz bem. Tem uma boa tolerância a doenças, né, fúngicas, e a gente vai iniciar um trabalho agora em Alagoas, né? Para poder desenvolver lá. Né? Isso, desenvolver o material, mas é uma genética que vem para agregar e somar a região. Muito bom. Vamos ver agora os tomates, né? Para nós ver. Vamos voltar. Vou falar um pouco, porque assim, se for analisar o tomate aqui, realmente não ficou bom, porque sofreu demais com geada, o frio principalmente. Né? Hoje, falando de norte e nordeste, hoje nós estamos trabalhando com dois materiais, é o Dobe e o Troia. Vamos ver ele então. O Dobe é esse primeiro material. Ele tem um fruto um pouco mais alongado do que o Troia. O Troia é mais arredondado, certo? Carrega bem a planta. Eu já acompanhei várias áreas, principalmente em Pernambuco e no Maranhão. Com eles o pessoal produzir próximo de 500 caixas por mil. Aí mais ou menos seria quantos quilos por planta? É caixa de 30 quilos, né? Então, de mais de 10 quilos, 12 a 13 quilos por planta. Por planta. Então, assim, a grande vantagem dele é a resistência à bactéria, pinta bacteriana principalmente, que é um problema sério de alguns concorrentes nossos do Nordeste. Esse material não dá problema de pinta, né? Tanto ele quanto o Troia, que é o material que eu vou mostrar a seguir. E sendo que é um fruto um pouco mais arredondado, né? Então, assim, às vezes há um pouco de dificuldade em algumas regiões de vender, porque o pessoal insiste em querer um fruto mais alongado, tipo isso aqui. O formato dele não é esse, né? Não é esse. Vamos ver o outro. Começa aqui, né? O Troia, né? É o Troia. Também é um fruto, ele é uma planta que carrega um pouco menos de fruto do que o Dobe, mas em compensação é um fruto mais graúdo, certo?
tem um formato até parecido, ó. É. Mas assim, ele chega a ficar um pouco mais arredondado. Com uma nutrição um pouco melhor, ele chega a ficar mais arredondado. Ele comparado ao adobe, ele é um material que ele é menos exigente de adubação. Então assim, aquela história que eu falei lá do Helena serve para ele também. É um material que já cheguei a ver produtor com adubo convencional produzir. Entendeu? Já o adobe não. O adobe é um material bem mais exigente, de cálcio principalmente. E a gente precisa fazer uma adubação mais Ele não caprichada. tá mais bonitão aqui por causa desse tempo Isso, desse clima, né? isso. Vamos ver os outros. Vamos lá. Porque nós vamos seguir aqui, né? Vamos descer pelo outro lado. Aqui é o Cássio. O Cássio é um material nosso mais de pacote de resistência menor, né? O Adobe, só complementando, o Adobe e o Troia são F3, né? Tem resistência até fusário 3. É o material que tem o maior pacote de resistência do mercado hoje. Entendeu? Já o nosso Cássio aqui, ele tem resistência a vira-cabeça de vírus, né? Todos os nossos materiais têm. Mas ele só tem até fusário 2, ele não tem fusário 3. E ele tem. O outro tem. É um material que a gente trabalha pouco. Eu tenho uma região que trabalha com ele que o pessoal gosta de plantar mais convencional. Então quer uma semente um pouco mais barata, enfim. Então assim... Mas aí ele tem pouca resistência, né? Pouca resistência. Você vê que pra cá tem que produzir bem, quando chegou nele a Não tem produção nada. ficou quase isso nada. aí. É melhor o pessoal investir mais, viu? Com certeza. E aqui é um tomate facinho. Facinho é um tomate que já foi muito plantado no Nordeste, na nossa região lá. Você fala no verbo passado, Isso. porque eu tenho outros melhores hoje, né? Hoje o nosso foco é Adobe e Troia, né? Porque o nosso pacote de resistência, principalmente a fusário e a pinta bacteriana, é bem maior. É bem mais resistente, né? A questão às doenças. Eu vejo que quanto também essa região de chuva, ele sofreu mais que os outros de lá. Com O certeza. Adobe e Troia estão Ele tá com bactéria, né? Ele tem um pouco de bactéria aqui que e não tem. Não tem. outro tem resistência lá. Isso. Então, assim, é um material que hoje eu ainda vendo muito, principalmente no norte do Brasil. Existe uma região, duas regiões, principalmente Roraima, Boa Vista, que o pessoal costuma plantar e continua. Continua e é líder de mercado lá. Mas outras regiões, a gente já, como Santarém, no Pará, hoje a gente já tem um trabalho líder de mercado com Adobe, principalmente pela resistência à doença e o padrão de fruta. Pronto. Então vamos ver os outros aqui. Vamos lá. Esse é o Viva-se. Viva-se. Isso. Ele com tudo que sofreu aqui, ele está muito bonito. Isso, ele é um material que foi um dos que aguentou mais as intempéries de temperatura, né? Temperatura e clima e ambiente. Como eu falei, ele é um material que vai muito bem no solo, né? Tanto ele quanto o Helena, que é o seguinte que está ali, mas até ele saiu até melhor do que o Helena. A grande vantagem dele é que tem um fruto, né? Que é esse aqui, um fruto padrão, que é o que hoje almeja o nosso mercado. Né? E é uma oportunidade de quem quer plantar tem uma área pequena e quer fazer uma área de tomate. A semente dele é mais cara que É um pouco mais cara. Ele é um pouco mais caro do que a semente. Você me animou que só é um pouco. E tem uns que são bem mais caros. É um pouco mais caro, né? Depois ver, né? Então vamos ver aqui o Helena aqui. Vamos lá. O Helena também está bem carregado, né? Mas é um fruto arredondado. Ele é redondo. Né? É um fruto redondo. Você vê que muito bem está carregado. O que ele tem, o Helena, menos é folha. Ele atingiu mais, né? Isso. Ele atingiu mais. Ele sofreu mais com. Mas comercialmente o formato, né, do Viva. Para nossa realidade melhor. É o Viva, é melhor. Temos o Bento, que também foi um que você achou interessante lá, também é uma solução para nossa região, né? Ele tem um fruto um pouco menos alongado como o Viva-se, mas é um material que carrega bem, né? Tem abobrinha. É uma coisa um material que em Alagoas vende muito pouco. Certo. Muito pouco. E eles preferem esse daqui, esse formato assim. Esse daqui é qual? É a italiana, né? A caserta italiana. Pronto. Esse material é a Hillary, né? Hoje na região lá, a gente tem um trabalho mais consolidado com a Emanuela, né? Principalmente no Agreste Pernambuco, e a Antonella, que não tem no campo aqui. Pronto, eu já plantei a Antonella e ela deu fantástica lá. Isso. É porque o mercado em si é que é dita regra, vende pouca abobrinha, o pessoal não costuma plantar na região. A abobrinha dá lá, mas devido ao pessoal não ter esse hábito de plantar, essa tradição de plantar, aí não planta. A Emanuela é uma variedade que eu tenho um pegamento excepcional de fruto, né? Ela tem um padrão, vou mostrar aqui, um padrão de fruto que o mercado da gente almeja, né?
Tá vendo? O mercado de nosso Ele almeja. tem que ser pequeno e bem bonitinho, né? Isso, coloração não pode nem ser escura demais nem clara demais. Ela tem a coloração ideal no mercado. O grande diferencial dela, as concorrentes, nesse período chuvoso é que não dá aquela quebra, né? Que é o crestamento gomoso, uma doença que dá, que quebra o talo. Esse material tem resistência a esse problema, né? Que é um fungo que causa. E a gente tem aumentado nossa participação, principalmente no Agreste Pernambuco, e é um material muito produtivo. Mas é como você falou, em Alagoas é um mercado menor, bem comparado. Porque não tem hábito de se plantar. Agora, rapaz, que repolho. Esse é o virou. É aquele achatadinho, aquela pessoa Isso, chata. é achatado, é. Agora, depois eu vou mandar mais. Vamos lá. Repolho aqui. Também dá traça dentro da região também? Ou aqui ele é assim por natureza não dá Não, é traça? por causa aqui dá menos traça. Mesmo assim ainda tem, você vê que tem umas folhinhas ratadas, porque principalmente o frio, né? Onde tem muito frio, diminui o ataque de traça. E aqui já é o suco. Esse suco é o material que a gente trabalha no Nordeste, né? Hoje... Mas assim, eu vejo que a folha é diferente, eu vejo Isso. um pouco diferente. Porque o Nordeste é esse e esse aqui não tem no Nordeste. O ciclo desse é um pouquinho maior. Esse provavelmente ele deve ter vindo primeiro para cá. Essa é uma variedade que é mais indicada para temperatura mais amena. Ah, sim, no caso. Isso. Já o suco é para alta temperatura, nossa realidade lá. Hoje eu tenho um trabalho consolidado lá em Pernambuco, com um viveiro de lá, e no viveiro de Sergipe também. Material, quem planta fala que ele, comparado ao principal concorrente, que eu não vou falar o nome, que é o mais famoso, se plantar os dois, a traça vai atacar mais o outro. Não sei se é a questão de brix da folha, a coloração da folha que ele tem. Sei que ele não é tão atrativo. Não tão atrativo. Então, assim, é um material que a gente tem começado a aumentar a participação e muito produtivo, forma bem a cabeça, firme, bem compacta, em torno de 70 dias está na colheita. Perfeito. Depois do transplante. Vamos ver aqui o outro. Vamos O outro é o tacame. É roxo, hein? É o roxo. É o nosso repolho roxo. É um mercado bem menor, né? Mas em compensação é mais valioso, pagam melhor, né? Mas a semente também é mais cara ou é o mesmo preço? Não, a semente é o mesmo preço. Mas Eu vejo que ele é mais achatadinho também. ele não chega a ficar... E esse aqui é mais redondadinho, mas é mais... Isso. Ele não chega a ficar tão grande igual o Suki ou o Hiro. Ele fica um pouquinho menor. Então fica uma média aí. Se aquele passa de 3 kg, ele fica em 2 kg. Tá entendendo? Aí vamos ver o próximo aí. Vamos lá. Esse é diferente, esse último, né? É coração de boi. Isso é... Esse formato desse repolho, coração de boi. Sim. Em que região mais aquela coisa? Na minha região, se entrar isso aqui, ninguém quer. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul consome muito isso aí. Por isso que você já falou e eu vou citar de novo. A Feltrin tem semente para o Brasil todo. Então a gente tem que ter portfólio. Então essa variedade é focada nesse mercado do Rio Grande do Sul, que é exclusivamente coração de boi. Aqui nós temos falar um pouco sobre couve-folha, né? Couve-folha, Veraldo. Esse material é a nossa Arielle. Ela tem alguns clientes já começando um trabalho com ela no Nordeste, né? Hoje o material que eu mais vendo é a Galdina, que é a seguinte. Qual é a diferença da Arielle para a Galdina? A primeira de todas é a coloração da folha. Se você olhar aqui, você vai ver que a folha de lá é mais escura do que essa, certo? Outra característica é que a folha da Galdina é maior. É uma folha maior. A gente está começando um trabalho bem forte em Sergipe com o viveiro de lá. O pessoal tem gostado. Tem resistência a xantamona as duas, que é importante para a nossa realidade. Bom, essa daqui, ela parece ter muita folha, né? Lá também Isso. tem muita folha, porque que a folha dela entre um e outro é muito próximo, né? Isso. É muito próximo. Lá é um pouquinho menor. É um pouquinho menos folha no caso. Menos folha, né? Isso, Esse aqui tem, mais folha tem ainda. um entre folha maior lá. Isso. Certo? É o diferencial das duas, além da coloração. Mas as duas têm resistência a xantamonas. É importante para a couve. Para a nossa realidade é muito importantíssimo, né? É um material que pode agregar no seu portfólio. Pode ser uma variedade a mais se vocês trabalharem lá. Everaldo, começando aqui a falar das alfaces, como eu lhe falei, né? A Loreane, ela tem um rendimento melhor no solo. Você lembra que você falou lá que
você achou ela com um porte um pouquinho menor. E aqui você vê que porte de planta ela tem, né? Por isso que é uma variedade que a gente indica mais ela no campo. Eu vi aqui que ela ficou bem cheia, com as Isso. folhas mais assim, tipo crocante, mais Isso, durinha. isso aí. Ela, É uma ela variedade é boa. muito boa aqui no campo, tá Isso. indo bem. Esse é um lançamento da Feltrin no segmento de Romana, que é a nossa Ariadne, né? Roxa, né? Que a gente tinha a Luísa e lançamos a Ariadne nesse segmento de roxa, que é aquela de fast food que eu falei que aguenta a temperatura. Então é esse segmento aqui. Ela tá uma cor linda. Linda. A Green Mary aqui, se você comparar ela com a Loreana, você vai ver que a coloração da folha dela é um verde mais escuro. Então assim, é um nicho de mercado de algumas regiões de ter necessidade de ter uma alface com a folha mais escura, verde escura. Né? Então assim, a gente tem esse material, tem um porte bom de planta também. Pode ser produzido tanto na hidroponia quanto no campo aberto, como você está vendo aqui. Já aqui a nossa alface filó, que é um material que eu falei que vem se destacando a nível de Nordeste, né? Tanto na hidroponia quanto no campo aberto. É uma planta bem, se você prestar atenção, não resistente ao pendoamento precoce. O miolo dela está lá embaixo, né? E queima de borda mostrar, também. Né? Queima de borda também. Material tamanho, porte, né? É um material que a gente aposta bastante, Everaldo, que vai ser o futuro da região lá, de trabalho com esse material, principalmente por essas características. Porte, o miolo, pendoamento precoce, né, não vai ter problema, nem a queima de borda, certo? Aqui é a nossa Gabriela. Se você prestar atenção, ela está mais roxa do que na hidroponia, porque essa tipologia de alface, quanto mais luminosidade, mais roxo ela vai ficar o material. Então assim, hoje esse material é líder de mercado a nível de Norte e Nordeste, esse segmento do roxo, principalmente pelo porte de planta, né? Crocância, né? Ela tem crocância de americana, né? O pessoal batizaram o nome dela lá de Americana Roxa. A americana roxa, justamente. Então assim, é um material que cada vez mais, cada ano vem aumentando a participação nossa no mercado. E vem muito a agregar o seu portfólio, velho. Não é, mas exatamente. Aqui é a nossa veneranda, né? Não podia faltar, né? Não podia faltar, né? A fazer feito outra, a gente tinha que ter na frente os soldados para defender. E o nosso soldado principal é a veneranda, né? Hoje ainda é o principal alface de comercialização a nível de Nordeste, né? Material que tem aí mais de 15 anos de mercado. Mas continua tendo a qualidade necessária de atuar bem no mercado, né, Everaldo? E dispensa apresentações, eu acho que acredito que todo mundo conhece o Veneranda, né? É que nem assim, é um produto que é líder de mercado, mas está chegando outros, como você já apresentou certeza, aqui, com características que hoje em dia o público está precisando. São necessárias, é isso aí. Eu quero agradecer pela sua atenção, por ter pegado esse tempo para nos explicar cada um desses produtos, viu? Eu quero agradecer, dizer que a Feltrin é sempre uma empresa que é muito conceituada, né? E está de parabéns. O campo desse ano está mais bonito ainda que o do ano passado, e que assim, né, tem muito a enriquecer as informações para a pessoa que vai estar assistindo esse vídeo. Valeu, muito obrigado. Eu que agradeço muito a você, né? A parceria que nós temos. De longa data, né? De longa data. Ter vindo à estação, a gente está aqui à disposição. O que precisar de mim, do Fernandes, estamos à disposição de vocês, né? E como vocês veem, a gente tem portfólio para agregar. Pronto, é só agradecer e vamos, né, trabalhar em frente. Valeu. Obrigado mesmo. Tá bom. Valeu? Valeu.